Então, hoje a gente vai ler um poema e analisar de Vinícius de Moraes, um poema bem mais difícil do que aquele de Pessoa. Deixa eu abrir o site dele aqui. É um poema do segundo livro do Vinícius, Forma e Exegese. Nesse livro, o Vinícius ainda tratava de temas transcendentes. Esse aqui, ó. E é um livro cheio de citação, tá vendo? De todos os poetas e escritores que o Vinícius via na época. Aqui, ó. Ele dedica a Rimbaud, ele cita, ó, Mallarmé, cita Léon Blois. Vinícius lia muito esses franceses. O poema é esse aqui, ó, A Lenda da Maldição. Não se assustem. Nesse caso aqui eu vou fazer diferente. Eu não vou recitar o poema todo. Eu vou por partes. E parafraseando Jorge Luis Borges, que dizia que para entender apenas um livro é preciso ler vários outros livros, eu digo que para entender apenas um poema é preciso entender vários outros, tá? E o Vinícius de Moraes aqui, ele se baseia em pelo menos 2 poemas de Baudelaire, poeta francês. E ele se baseia também em alguns poemas de Rimbaud. E tem algumas outras imagens de outros poemas que eu vou citar que ajudam a compreender o drama que o Vinícius coloca nesse poema. Que é basicamente o drama da descoberta da vocação literária, tá? Da vocação de poeta, especificamente. E o Vinícius enxerga isso aqui como uma atividade maldita, como uma coisa terrível. Retomando aquela ideia de enfant terrible, a criança terrível, da literatura francesa, título que transitava entre vários poetas franceses e cujo nome mais famoso veio a ser Rimbaud mesmo, um dos grandes poetas da humanidade. Vinícius retoma tudo isso aqui. Então, antes de começar a fazer essa leitura, essa explicação, eu quero ir até Baudelaire, As Flores do Mal, um poema chamado Benediction, Bênção. Só que eu preciso achar esse poema aqui primeiro. Para vocês verem o tamanho do drama, assim. Tá? Ó, nesse poema aqui, Baudelaire coloca a tristeza, o desespero que a mãe de uma criança tem ao ver que seu filho é poeta. Né? Então, assim, você já tem essa coisa de ser uma atividade maldita, terrível, que ninguém quer para um familiar, quanto menos para um filho. Então, aqui o Baudelaire começa, ó. Eu vou fazer a tradução. Quando por um decreto de potências supremas, quer dizer, quando por um decreto divino, o poeta aparece neste mundo enfadado, sua mãe espantada, apavorada e cheia de blasfêmias, cerra os punhos contra Deus, em direção a Deus, que a toma em piedade, que a toma piedosamente. Daí a mãe diz isso aqui, ó. Ah, antes eu tivesse colocado no mundo um nó de víboras do que nutrir essa derrisão. Derrisão é uma palavra que existe em português, significa escárnio, vergonha, ignomínia, tá? Quer dizer, ter parido um poeta é uma derrisão, é um escárnio para essa mãe. Maldita seja a noite de prazeres efêmeros, quer dizer, os instantes prazerosos que ela teve para ter esse filho não compensaram nada. Maldita seja a noite de prazeres efêmeros em que meu ventre concebeu a minha expiação. Quer dizer, o filho dela se tornou a expiação dos pecados dela, né? Então você já vê aqui como é que a profissão de poeta já é um troço maldito aqui por alguns escritores. E o Vinícius, ele bebe dessa fonte aqui, tá? E vamos colocar aqui outra fonte ainda de que Vinícius bebe, o seu tão amado Rimbaud.
na sua Chanson de la plus haute tour, Canção da Mais Alta Torre. Vamos ver aqui onde tem esse poema. Aqui. Ó. Rimbaud começa dizendo o seguinte: Oisive jeunesse a tout asservi, par délicatesse, j'ai perdu ma vie. Quer dizer, juventude prazenteira, quer dizer, juventude ociosa. Ociosa juventude. Entregue a tudo, a tout asservi. Par délicatesse, j'ai perdu ma vie. Por delicadeza eu perdi minha vida. Quer dizer, eu perdi minha vida aderindo a essa vocação maldita de poeta. É isso que ele está falando. E o Vinícius, ele bebe de tudo isso aqui, tá? É a partir disso que ele escreve isso aqui. Então, a gente vai ver nesse poema aqui elementos de torre, tá? E essa torre aqui, ó, Canção da Mais Alta Torre, é muito tradicional na literatura, na cultura, na civilização, utilizar a Torre de Marfim, a chamada Torre de Marfim, como um símbolo assim, desse local no qual o poeta fica observando tudo. E ele, vendo tudo de cima, pode versejar sobre aquilo que ele vê. Tá? Destacado do mundo, longe de tudo, isolado. Então é dessa torre que o Vinícius fala aqui. Eu falei que não ia ler o poema, mas eu vou ler o poema, por partes. Então vamos lá. Nós já temos as chaves para começar a entender esse poema aqui. À noite viu a criança que subia a escada cheia de risos e de sombras. Quer dizer, uma criança subindo uma escada. A gente tem que imaginar essa cena, tá? Para poder participar dessa situação aqui. Você imagina que uma criança, numa noite tenebrosa, subindo uma escada. Sendo que essa subida em direção à última torre indica o quê? O amadurecimento, tá? A saída desse reino infantil para o reino da vida adulta. Até então, essa criança estava cheia de risos. Tudo era legal, tudo era bonito para ela. Contudo, surgiram de quê? Sombras. Sendo que o riso surge do fundo da alma, né? Já as sombras surgem do corpo. Então essas sombras que o corpo dessa criança produz, sombras são o quê? São essa imagem projetada contra um ambiente, contra uma parede. Então assim, são a projeção do que essa criança virá a ser, quer dizer, do adulto que ela virá a ser. Entendeu? Então aqui, ó. E pousou como um pássaro ferido sobre as árvores que choravam. Quem pousou? A noite pousou. Aqui ele faz uma metonímia de noite, um pássaro ferido. Quando surge a noite, o pôr do sol avermelha o céu, que se assemelha ao sangue. Por isso que ele coloca um pássaro ferido. Ferido provavelmente de sangue, assim, né? Tá com sangue. Então, como a noite é algo muito grande, o que o Vinícius faz? Para fazer com que a noite se aproxime dessa criança, a compara com um pássaro, que é uma figura menor. Então ele pega o movimento de um pássaro caindo ferido com o movimento da noite. E esse pássaro, quer dizer, essa noite, pousa sobre árvores que choravam. Por que choravam? Porque árvores, quer dizer, as folhas das árvores produzem orvalho. E o Vinícius, para fazer com que a atmosfera fique pesada mesmo, aí ele compara o orvalho ao choro. Então aqui, a criança era o príncipe poeta. Pronto. Por que príncipe poeta? Já aqui, penetrando a noite, subindo nessa escada em direção à última torre, a criança já se depara com algo diferente. Por quê? Porque ela é seduzida por uma música ardente que a atrai à última torre. Essa música ardente é o indício da vocação dela de poeta. É a disposição da alma que faz ela seguir em frente. Tá? E que a move. Todo mundo se move por algo maior. O algo maior dela foi isso aqui, foi essa música ardente. A criança era o príncipe poeta. Por que era príncipe? Porque até então ela tinha tudo à mão, como um príncipe, numa infância cheia de risos. E a noite era a camponesa que amava o príncipe e o adormecia no seu canto. Quer dizer, tudo tinha um tom de fábula ainda. Tudo era ingênuo, tudo era pueril. Você tinha a noite que não oferecia perigo nenhum, era uma camponesa, pela qual o príncipe, que era criança, podia se apaixonar por uma camponesa e adormecer no seu canto.
Quando a criança chegou ao ponto mais alto, e aqui a gente volta ao Rimbaud, Canção da Mais Alta Torre. Quando a criança chegou ao ponto mais alto, ela viu que a música era o riso embriagado. Então, opa, a música não era só um canto ingênuo de um príncipe com uma camponesa, não, era algo mais misterioso, tá? Então Vinícius ele foi penetrando nisso aqui e ele ouviu um riso embriagado. E da onde vinha esse riso embriagado? E que o riso embriagado era das estátuas mortas. Isso aqui é central para a gente compreender o poema. Estátuas mortas são um símbolo de Vênus. E Vênus é um símbolo de beleza, de estética. E o que um poeta faz se não produzir beleza? O artista produz beleza. Então, essa criança, até então ingênua, se depara com estátuas mortas que tinham no ventre aberto entranhas murchas. Tá? Quer dizer, é uma beleza que está perecendo, é uma beleza decadente. Essa imagem também é usada por Rimbaud no seu poema Venue, esse aqui, ó, em que Rimbaud descreve uma Vênus horrenda morrendo, tá? Aqui, ó, morrendo de uma úlcera no ânus, é isso que ele diz, tá? Então, Vinícius ele colhe daqui também essa concepção decadente de beleza e modela ao seu bel prazer, fazendo com que as estátuas mortas, que indicam Vênus, tenham no seu ventre aberto entranhas murchas. Essa criança, que até então era príncipe, vai lá. E ela sente essa vontade de colher uma nova beleza daí. Aí eu vou ter que citar Camões, tá? Nas Redondilhas de Babel e Sião, quando ele diz o seguinte: da beleza geral a particular beleza. É isso que o poeta faz. Ele colhe de uma beleza maior uma beleza menor, que é a beleza particular. É exatamente isso aqui que o poeta se vê obrigado a fazer por um impulso maior do que ele. Aí a gente segue aqui, ó. A criança lembrou-se da noite cheia de entranhas e cujo riso era a poesia eterna. Quer dizer, a poesia eterna é essa beleza geral. É a poesia das coisas, do universo, que Deus deixou no mundo e que por maus tratos humanos ela vai simplesmente perecendo com entranhas murchas. E o homem que se sente vocacionado vai lá colher para poder criar novas belezas. E essa poesia eterna, ela se refere à música. E eu vou citar outro poema de Rimbaud, no qual ele fala isso aqui, ó. Guerra. Guerra é um poema em prosa de Rimbaud do seu livro Iluminações. Oh, mas aqui não tem um poema. Ah, tá aqui o poema. Na última linha desse poema, o Rimbaud fala isso aqui, ó. Quer dizer, resumindo a concepção de poesia dele, a estética dele, Rimbaud fala o seguinte: é tão simples quanto uma frase musical. Tá? Então, o Vinícius ele tem essa concepção aqui de Rimbaud, da poesia como música, como uma simples frase musical. Por isso que ele bota o canto, depois a música ardente. E a angústia cresceu no seu coração como o mar alto nos penhascos. Que angústia é essa? É a angústia de não conseguir expressar aquilo que viu. É essa angústia que o verdadeiro artista sente quando ele está pintando um quadro, ou então o poeta quando ele está escrevendo um verso. Aquilo que ele vê, que a alma dele absorve, não é aquilo que ele consegue expressar pelos seus defeitos pessoais. Então ele se angustia. E isso gera nele um mar alto, como sobre penhascos. Quer dizer, uma profusão de sentimentos que ele vai acumulando. E quando ele se lembra, depois, ele até pode transformar isso em verdadeira poesia. Mas ele tem que passar por toda uma angústia. E é assim, dessa angústia que surge a concepção de poesia como uma atividade maldita, tá? Que é a expiação da mãe.
do poeta, que está aqui em Baudelaire. O olhar cego das estátuas levou o herdeiro do reino ao fosso negro. Ó príncipe, onde estás? A voz dizia. A voz da noite, tá? Quer dizer, as estátuas com a sua frieza, com o seu olhar, que não é olhar, porque é de mármore, o seu olhar cego, indiferente ao poeta. E aqui a gente vai ter que ir a um poema em prosa de Baudelaire, que eu vou deixar na descrição para vocês verem. É um poema que vai ajudar a aprofundar mais essa ideia de estátuas mortas aqui, de Vênus, beleza. E essa indiferença que a beleza geral tem para com a beleza particular que o poeta quer produzir. Quer dizer, essa criança, esse príncipe poeta, se sente herdeiro não de um reino qualquer, de um reino terreno em que haja, sei lá, cantos sutis, suaves, camponesas, não, mas de um reino que tem um fosso negro. E aqui eu vou citar Antero de Quental. Antero de Quental, poeta português, grande poeta português, em um soneto dele, o fecho desse seu soneto é assim, ó. Recebi o batismo dos poetas e, assentado entre formas incompletas, para sempre fiquei pálido e triste. Quer dizer, diante da beleza geral, por não conseguir expressá-la em beleza particular, ele sentiu a angústia. E essa angústia veio depois desse batismo num fosso negro. O batismo do poeta como atividade maldita é num fosso negro. Então a gente tem esse soneto aqui de Antero de Quental que ajuda a ilustrar toda essa maldição da qual Vinícius de Moraes está falando. E a água subia nos braços, no peito, na boca, nos olhos do amado da noite. Quer dizer, o poeta até então é o amado da noite. Depois saiu do fosso um homem que era o poeta amaldiçoado. Esse é o batismo pelo qual passa o antigo príncipe poeta. Se torna um poeta amaldiçoado. Que está levando esse encargo terrível e dificílimo de entregar a beleza a um mundo que despreza a beleza. A um mundo cujas estátuas morrem desprezadas. Claro que eu estou usando aqui, a estátua morre de forma metafórica, né? Porque a estátua, enquanto pode ser contemplada pelo homem, ela está viva. Mas quando o homem a ignora, ela morre com as entranhas murchas. Então, por que o poeta ele sai de um simples príncipe e se torna um sujeito amaldiçoado? Porque ele está com uma tarefa que, todo mundo ignora o poeta. Ninguém quer saber disso. Tá? E que possuiu a noite chorando, adormecida. Quer dizer, o poeta tomou a noite como mulher. E a gente vai ver assim, tradicionalmente, a noite ela é um símbolo feminino. Da mesma forma que a lua é um símbolo feminino, e da mesma forma que o dia e o sol são símbolos masculinos. Por isso que primeiro aqui o Vinícius compara a camponesa à noite, e depois ele toma em seus braços, ele a possui como mulher, a noite, que está chorando adormecida. Por que ela está chorando adormecida? Porque a noite se sente traída pelo poeta. O poeta atravessou a noite. Sendo que essa noite também se torna metáfora para uma vida de ação, de pura ação, contraposta a uma vida de contemplação, que está nas estátuas mortas. Então, o poeta trai a camponesa, que é a noite, pelas estátuas mortas, que é Vênus, e faz a noite chorar. Tanto que a noite faz assim, ó, príncipe, onde estás? Cadê meu príncipe? O príncipe morreu, já não tem príncipe. Agora é o poeta amaldiçoado, que quer penetrar mistérios maiores. A noite que nada viu continua chamando o príncipe poeta.
Quer dizer, a noite nada viu, porque a noite é muito maior do que isso tudo. Quer dizer, aquele poetinha que está ali, ironicamente, Vinícius ele foi apelidado de poetinha no final da sua vida. Ele se tornou um compositor de canção popular, deixou de ser aquele majestoso poeta que ele era nessa época aqui. E a noite engole o poeta. Ao mesmo tempo que ela clama por ele, ela o trata com a mesma indiferença que essas estátuas mortas o tratam. A noite que nada viu continua chamando o príncipe poeta, enquanto o poeta amaldiçoado chora nos braços das estátuas mortas. Aqui é que vai ser necessário vocês verem esse poema em prosa de Baudelaire, que eu não vou falar dele aqui, eu vou deixar na descrição para vocês entenderem um segundo drama do poeta, que eu já coloquei aqui de forma mais ou menos traçada, que é o seguinte, ele passa por esse batismo, se torna maldito porque tem um encargo terrível. Ótimo, quer dizer, terrível. Mas como que ele vai construir beleza agora? Aí tem todo um novo drama, tá? Que é ele conseguir construir a beleza. E ele chora nos braços das estátuas mortas. Quer dizer, ele fica cortejando essa Vênus morta, decadente. E aí está a vocação do poeta. Entregar a beleza para um mundo que despreza a beleza. Eu penso que com esses comentários o poema se tornou um pouco mais claro. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.